O automóvel, quando em uso, é a forma de locomoção campeã da ineficiência energética, gastando muito mais kJ por passageiro do que qualquer outro meio de transporte. Mas quando não está em uso, ou seja, quando se encontra estacionado, o carro também se mostra bastante ineficiente. Por exemplo, Donald Shoup, em seu livro sobre estacionamentos, estima que em 95% do tempo os carros ficam vazios. Ainda assim, os automóveis viraram objetos de adoração, ocupando cada vez mais espaços nas cidades. Historicamente, isso aconteceu de duas formas. A primeira foi retirar cada vez mais espaço de pedestres, ciclistas e ônibus para dar tudo aos carros. Mas isso não foi suficiente. Por volta de 1930, algumas cidades começaram a exigir um número mínimo de vagas para qualquer nova obra, como apartamentos, comércio e escritórios. A moda pegou e a regra se espalhou pelo mundo nas décadas seguintes. Mas como esse número era calculado nos Estados Unidos? Seriam superequações matemáticas? Que nada! Shoup explica que quase toda cidade definia seus parâmetros, ou copiando o erro dos outros, ou a partir de estudos técnicos da época. O problema é que esses estudos eram feitos sem critérios estatísticos adequados, em locais distantes, de difícil acesso por transporte público, com estacionamentos gratuitos e nos períodos de máxima utilização. Com isso, uma quantidade extraordinária de carros observadas em um local virava o padrão mínimo para todo o resto. O resultado é que para cada carro guardado em casa, geralmente tem-se várias vagas ociosas na cidade. Muitas vagas. Por exemplo, em algumas cidades dos Estados Unidos, estimativas apontam que para cada automóvel existam de 3 a 4 vagas de estacionamento. Só que além da vaga é preciso adicionar o espaço de circulação e manobra, o que acaba por dobrar a área destinada aos veículos. Vejamos um caso do Brasil. Estudo do ITDP, feito no Rio de Janeiro, identificou que entre 2006 e 2015 a frota de carros cresceu por ano a uma média de 4,1%, enquanto o acréscimo de vagas em edificações cresceu a uma taxa de 11,4%, quase 3 vezes mais. Com isso, o espaço destinado a garagens foi igual a 43% de toda a área edificada nesses 10 anos, percentual este similar ao destinado às habitações. Para piorar, muita gente não sabe, mas uma vaga de estacionamento geralmente custa igual ou até mais que um automóvel, o que traz implicações nos custos de construção, que podem aumentar até 25% quando é preciso incluir vagas de garagem. Portanto, a pressão de preço e espaço para estacionamentos deixa tudo mais distante, levando ao espraiamento, diminuição da densidade urbana e empurrando famílias para a periferia. Nesse sentido, tem-se um processo de retroalimentação negativa. Mais carro leva a mais trânsito, a mais estacionamento, o que gera menor densidade urbana e mais espraiamento, sendo que tudo isso faz com que se queira revisar para cima aquela exigência legal do número mínimo de vagas. Vejamos então algumas loucuras produzidas. Uma sala de concerto musical em Los Angeles requer como seu número mínimo de vagas 50 vezes mais do que São Francisco requer como seu número máximo. A capital do Mississippi tem 27 vezes mais vagas de estacionamento do que residências. Um dos maiores edifícios da Califórnia tem os primeiros 16 andares destinados a vagas de garagem. Portanto, Shoup estima que toda essa quantidade de garagens possa custar mais do que o estoque total de veículos e rodovias existentes nos Estados Unidos, o que, em termos da produção anual, pode chegar a 3,7% do PIB.
Além disso, é importante enumerar outros custos e perdas econômicas. Por exemplo, muito asfalto e concreto propiciam a formação de ilhas de calor, tornando as cidades insuportáveis em dias mais quentes. O que, dentre outras coisas, traz problemas de saúde e aumento do gasto de energia com o consumo de ar-condicionado. As chuvas também passam a cair mais no meio urbano, onde com o solo cada vez mais impermeabilizado potencializam tragédias como as enchentes. Por sua vez, em cidades espraiadas em que tudo é mais distante, perde-se o agradável passear e caminhar de loja em loja, o que pode resultar em perda de clientela. Vale ressaltar ainda que cada vaga oferecida é espaço retirado de consumidores, o que pode acarretar em estacionamentos maiores que a própria loja. E como todo estacionamento tem um custo, os preços aumentam para todos, inclusive para quem não usa o carro. Já os estacionamentos em frente às lojas deixam a fachada do comerciante mais escondida. Acontece ainda que quando o preço cobrado por uma vaga é muito barato, as pessoas deixam o carro mais tempo estacionado, fazendo com que a rotatividade de clientes seja menor. Sem falar que muitas vezes quem usa a vaga é o próprio funcionário. Por fim, quando não encontram onde estacionar, os motoristas passam mais tempo dando volta nos quarteirões. O que, nas estimativas de Donald Shoup, adicionam mais de 30% no fluxo de veículos, potencializando a ocorrência de mais congestionamentos, poluição, acidentes e tempo perdido no trânsito. Well, thank you, Cristiano, for all the work you put into the video, which is certainly very lively. I appreciate having the opportunity to speak to a Brazilian audience. Well, I recommend three simple policies. One is to charge the right price for on-street parking, by which I mean the lowest price the city can charge to still have one or two open spaces, so nobody will have to drive around hunting for parking spaces. Second, I recommend making that idea politically feasible by spending all the meter revenue to pay for added public services in the metered neighborhood. So the residents will see the benefits of the parking meters. They'll have cleaner sidewalks, they'll have safer neighborhoods. Some neighborhoods get free Wi-Fi paid for by the parking meters. And to give them a reason to say, well, I think these parking meters are a good idea. And then if they have the right price for curb parking, so that there's open spaces on the street everywhere, cities can stop requiring off-street parking. Sao Paulo has removed off-street parking requirements, and Recife, I heard, had done that. So I think it'll be these three policies will be the simplest and the fastest and the fairest way to improve cities and the environment and the economy.